minha potência. Fala tu, Samuel Conrado. Samuel Conrado. E aí, André, beleza? Uma ótima tarde pra você, pro Wilton, Brenão, todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário pra acompanhar o jogada da segundo tempo desta sexta-feira, que a gente vai organizando a casinha aqui, porque o vovô neste momento vai realizando o 4º treinamento de olho no São Paulo, próximo duelo na segunda-feira. E aí, André, tenta quebrar um tabu que há muito tempo não vence jogando lá na capital paulista. E quando o assunto é Série A do Campeonato Brasileiro, isso nunca aconteceu. Quem falou com a gente hoje, já projetando este jogo, foi o goleiro Bruno Ferreira. Vem com confiança em alta, ele mais 10 no time do vovô, e ele falou com a gente sobre essa partida da próxima segunda-feira. Eu acho que a gente não tem que pensar em tabu, né? A gente tem que pensar em fazer o nosso jogo, o nosso trabalho. Como eu disse, a gente tem que fazer um jogo bem sólido, a gente tem que defender bem. E é o Ceará, né? A chance que tiver, a gente tem que fazer, a gente tem que matar. Porque a gente tá tendo um pouco de dificuldade para criar oportunidade fora de casa. Mas a gente tem oportunidade, né? E a gente marcar bem, eu acredito que, e não tomar gol, eu acredito que a gente possa fazer o gol e sair vitorioso. Tá aí o goleiro Bruno Ferreira. Não, peraí, Samuel, me desculpa, mas porque o Bruno Ferreira... O finalzinho dele aí foi... Esse finalzinho dele agora aí foi, assim, genial, né? Não, se a gente não sofrer gol e a gente marcar um gol, a gente ganha o jogo. Rapaz, essa descoberta dele aí foi... Mas isso aí... Foi incrível, viu, Samuca? Isso é o futebol visto da forma mais simples do mundo. Qual é o objetivo do futebol? Tentar marcar gol e não levar. Se fosse só isso, seria... Mas eu vou falar um negócio pra tu, Samuel Conrado. Nessa história aí defensiva, o Ceará até tem ido bem, tá? O Ceará tem feito o seu papel, porque tem uma defesa que tá cumprindo ali o que se espera, beleza. Mas o Ceará, no setor ofensivo, não tá legal, não. Como visitante, são 11 jogos e 11 gols marcados. É uma média de 1 gol marcado por jogo. Mas o ataque não tem funcionado muito bem. Quando a gente fala dos jogos fora de casa, aí é que tá mais complicado mesmo. Pois é, o Vozão, quando a gente fala do jogo contra o São Paulo em si, o time do Ceará nunca venceu o Tricolor Paulista jogando lá no Morumbi, né? Em 11 confrontos foram 8 vitórias para o São Paulo e 3 empates. A última vez que as equipes se enfrentaram lá na capital paulista foi em 2022, ainda pela Copa Sul-Americana. Naquela ocasião, o vovô perdeu por 1-0 com um gol ali do time paulista. E agora, pensando neste duelo, tem esse detalhe, né? O time do Ceará, no recorte de 2025, tem a 5ª melhor defesa do campeonato brasileiro, por isso o Bruno Ferreira até falou durante a coletiva, explanou da situação da linha defensiva do Ceará, que vem muito bem, e também falou sobre a questão do ataque, né? O time alvinegro, pensando neste jogo, vai ter um desfalque importante, que é o Pedro Raul. Quando a gente fala que o time fez ali 24 gols e o Pedro Raul tem 7 gols marcados, é praticamente 1/3 dos gols feitos do Vozão na primeira divisão, e é uma ausência importante, que mais uma vez ele deve ficar de fora, não deve viajar para São Paulo. O Ceará nunca ganhou do São Paulo jogando lá no Morumbi, Brenão. Claro que o histórico não entra em campo. O retrospecto é apenas uma estatística aí pra gente observar. Não vale pra esse jogo. Mas, historicamente, mostra que é um adversário que o Ceará encontra dificuldades fora de casa. E o Ceará, nesse ano, no geral, tem encontrado dificuldades também fora de casa. O que fazer de diferente para tentar, quem sabe, se aproveitar desse momento? São Paulo vem de uma eliminação na Libertadores ontem, perdeu para a LDU e caiu fora. Será que aumenta, inclusive, a pressão do lado do Tricolor Paulista para esse jogo? E o Ceará pode se aproveitar desse momento? Como é que você observa o cenário dessa partida, o contexto que chegam as duas equipes para o duelo de segunda-feira? Não é no final de semana, é só na segunda. O São Paulo, com a queda na Libertadores, eu acho que o foco ele se volta muito mais para a Série A do Brasileiro. Eu não sei até que ponto isso é tão positivo, porque se por um lado você tem um baque, por outro você volta o foco completamente para essa competição. E com relação ao Ceará, o que pode fazer, eu acho que fora de casa, ele precisa ser um pouco mais corajoso. Vou pegar o exemplo do jogo anterior contra o Vasco da Gama, que foi fora de casa. A gente viu o Ceará começar muito atrás, acuado. Mas quando avança do meio para frente do primeiro tempo, consegue fazer uma certa pressão e poderia ter saído com um resultado melhor, inclusive ainda no primeiro tempo. Então acho que o Ceará, em algum momento, ele precisa ter um pouco mais de coragem quando joga fora. É claro, a ideia do jogo reativo, que deu muito certo, por exemplo, contra o Cruzeiro, depende muito do comportamento do adversário, porque ele precisa dar o espaço. Ele precisa atacar com muita gente para ficar
com pouca gente no campo de defesa para que aquele contra-ataque funcione. Como a gente viu funcionar, porque se você pega o segundo gol, por exemplo, do Ceará contra o Cruzeiro, o Galeno chega nas costas do zagueiro livre de marcação, ninguém o acompanha. Mas não é todo mundo que ataca da mesma forma e nem todo mundo que consegue fazer a pressão que, por exemplo, o Cruzeiro consegue de tentar dentro de casa empurrar o seu adversário para trás, dando esse espaço para o contragolpe. Eu acho que o Ceará precisa, em algum momento, tentar jogar e não esperar só o adversário quando ele está fora de casa. Não esperar apenas roubar, recuperar a posse e sair em velocidade, mas tentar propor um pouco. Não é o tempo inteiro. Mas quando o Ceará, e a gente já viu isso outras vezes, não foi só no jogo contra o Vasco, quando ele tenta ser um pouquinho propositivo, em alguns momentos, claro, escolher os momentos certos do jogo, quando o adversário diminui um pouco aquela intensidade, a gente sabe que dentro de casa, a tendência é que o clube mandante, nos primeiros 15 minutos, tente pressionar um pouco mais. Mas ninguém consegue ter uma intensidade o tempo inteiro. Então, escolher os momentos para tentar ser um pouco propositivo, ter um pouco mais de coragem para buscar esse resultado. O São Paulo é uma equipe que eu acho que ela tem condição de vencer no Morumbi. É fácil? É não, porque nem um jogo de Série A é. Mas não é, por exemplo, você enfrentar um Flamengo no Maracanã. Eu acho que contra o São Paulo no Morumbi, se o Ceará tiver uma maneira mais estratégica e tiver a ideia de, em alguns momentos, buscar ter mais essa posse para avançar, não o tempo inteiro, repito, há condições de sair. Mesmo que o placar seja magro, mas há condições de sair de lá com pontos preciosos nessa batalha por permanecer na Série A, por chegar logo aos 45 pontos. Ô, seu Wilton Bezerra, o Breno tocou aqui num aspecto que eu achei muito interessante. É ter um pouco mais de coragem, né? Não é você jogar de peito aberto, não é você encarar o adversário assim, dando mais espaços do que deveria, você jogar correndo muito riscos, mas é você assumir uma postura de também atacar, de também agredir, de não jogar só para se defender, de ter uma coragem mesmo, de conseguir ter as suas ações ofensivas, de agredir o adversário, de incomodar, de não ficar somente aqui esperando ser acossado. Daqui a pouco você encontra um ou outro contra-ataque, uma jogada de bola parada. Tem outras maneiras também de se encontrar formas de incomodar o adversário. Mas eu te pergunto, o Ceará tem essa capacidade? Você acha que poderia ter essa coragem? Poderia, jogando fora de casa especificamente, apresentar essa ousadia um pouco maior? Eu acho que não pode, não. Não pode? Não pode, porque se o Ceará pudesse, ele teria sido, em muitos jogos, aquilo que você está cobrando, mais ousado. Nós vamos terminar o ano com essa história. O nosso discurso sobre o Ceará vai ser o mesmo até o último jogo do Ceará. O time do Ceará precisa ser mais ousado. O time do Ceará até que se defende bem. O Ceará toma poucos gols. O Ceará é difícil de ser batido. Agora, quando se trata de atacar, quando se trata de ter maior iniciativa, aqui e ali, ele acerta o ponto. Surpreende. Em muitas jornadas, ele conseguiu resultados que não estavam na agenda. Pelo menos dentro daquela acessibilidade que se fala tanto. Mas esse é que é o grilo. Mas por que é que o Condé não tem um pouco mais de coragem? Porque ele sente que com o material humano que ele tem, não é possível ir além do que tem ido o Ceará. A verdade é essa. Ele tem uma boa defesa, principalmente quando o time joga inteirinho, com o Fabiano, pelo lado direito, com o Bahia. O miolo de zaga dele, com aquela variação do zagueiro central, tá bem resolvido. O sistema de meio campo, ele mexe bem com o Dieguinho, com o Sobral. Se quiser, Lucas Lima, tem Mugni, tem Lourenço, tem, enfim, um sistema de meio campo que passa a ter Zanocelo. Aí ele faz até algumas alterações. Mas quando chega na peça de ataque, tem um jogador oportunista chamado Galeno. Importante por algumas definições de placares pelos gols que marcou. Taticamente, ele ajuda a marcar. Sim, ajuda a marcar. Ele ajuda a atacar? Não. Faz os gols, mas eu diria durante o jogo todo. Eu estou falando em movimento de jogo. Eu não estou falando em lances isolados de gol, não. Estou falando em movimento tático de jogo. Qual é a única ajuda que dá? Ajudar a defender. Pelo lado esquerdo, o time tem sido vítima da irregularidade. Cadê a real utilidade de Fernandinho? Cadê o verdadeiro futebol de Pedro Henrique? Agora que está chegando esse menino aí, o Paulo Baia. O centroavante, resultado de toda a manobra que vem de trás, mas que tem que ter participação com o ataque. O Ceará, eu percebo, ele não se sente encorajado a atacar. Mas a culpa é do treinador,
que ele é pragmático, ele não é muito de mudar o esquema de jogo, mas deveria. Deveria mudar o esquema de jogo. Por que ele não muda? Porque ele não se sente seguro. O time contratou Rodriguinho, o time contratou Luca, o time contratou... Quem mais aí? Vinas, Zanocelo. Vinas, Zanocelo. Cadê o progresso na forma ofensiva do Ceará depois desses reforços? Porque se dizia que isso estava estabelecido pela limitação que o treinador tinha. E tem. Ele agora tem, pelo menos numericamente. Isso não o fará mudar de ideia? Ou não tem feito mudar de ideia o treinador? Não. Não. Então o Ceará é aquele time que diante do time de São Paulo vai ser bem formado, não vai liberar os alas sem mais nem menos, não vai adiantar o meio campo para jogar no campo, não tem a condição de fazer o estilo sanfonado, do ir e vir. Aliás, não é só o Ceará, não. O próprio futebol brasileiro está com esse problema muito sério. Muita gente. Não aguenta muito tempo indo e vindo, não. Aquele movimento de ir e vir e segurar. Chega um determinado momento que acabou a energia. Então, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu vou torcer para que essa cipuada do São Paulo, as duas, para a LDU, entristeça um pouco o time do Crespo, que vinha até melhorando na competição, embora tenha uma 7ª posição, que para ele, time grande como São Paulo, não representa muito. Isso é verdade. Você tá falando